Olá, irmãos. Vamos mais uma vez aprender sobre a palavra de Deus, sobre a Sagrada Escritura, as doutrinas bíblicas. Para isso, eu convido você a abrir a Escritura no livro de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 3, versículo 16 ao versículo 17, que diz o seguinte: Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como um pombo, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por esse momento no qual nós podemos aprender acerca da Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade de aprender da Tua Palavra. O Senhor nos dá esse maravilhoso privilégio. Nesse momento nós te pedimos que o Senhor esteja iluminando a nossa mente para entendê-la. Em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo, que te nós oramos. Amém. Hoje nós vamos tratar sobre a doutrina da Santíssima Trindade. E nesse texto que nós lemos, ele é muito interessante, porque aqui nós vemos as três pessoas da Trindade juntas no mesmo local, na mesma hora. Nós vemos o Filho de Deus, que é Jesus, saindo ali das águas. Nós vemos o Espírito Santo, que ele desce na forma de uma pomba. E nós vemos também a voz de Deus que vem dos céus e diz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas o que é essa doutrina da Trindade? A doutrina da Santíssima Trindade, ela tem sido uma pedra de tropeço para muita gente. Por quê? Porque ela é um mistério que a razão humana não pode explicar completamente. Mas o fato de nós não sabermos explicar alguma coisa não significa necessariamente que esta coisa está errada. No caso da doutrina da Trindade, a questão é que a mente humana ela é limitada demais, ela é pequena demais para compreender o maravilhoso ser de Deus. E a doutrina da Trindade, ela parece contrariar a lógica, mas as questões que parecem contrariar a lógica, elas não existem somente na doutrina da Trindade. Questões assim existem, por exemplo, na física e mais especificamente na física quântica. Às vezes os cientistas eles observam um elétron ou um átomo e eles parecem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas a pergunta é: como uma coisa pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Então, aparentemente, isso é algo ilógico. Os cientistas eles não conseguem explicar como é que isso é possível, mas eles acreditam que isso é verdade. Por quê? Porque é um fato que eles puderam observar. O fato deles não saberem explicar como isso funciona não significa que isso não é verdade. Está lá. Eles analisaram e eles viram que é possível que um elétron ou que um átomo esteja em dois lugares ao mesmo tempo. E a mesma coisa acontece com a doutrina da Trindade. Assim como os cientistas, eles olham para a natureza, ou seja, assim como eles olham para a revelação geral, e ele observa que é possível que um átomo esteja em dois lugares ao mesmo tempo, embora isso pareça que seja algo ilógico, assim também é quando nós olhamos para a revelação especial, quando nós olhamos para a Escritura. Então nós percebemos que a Bíblia ela vai apresentar a doutrina da Trindade. Embora a Escritura ela não traga esse nome Trindade, mas a doutrina da Trindade ela está toda na Escritura. Ela é uma doutrina bíblica. Primeiramente, quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer que há somente um Deus. O livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz o seguinte: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então nós vemos que a Bíblia ela traz essa verdade, a verdade de que há somente um Deus. Não somente no Antigo Testamento, mas o Novo Testamento também defende essa ideia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4, diz: No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é, no mundo que não há senão um Deus. Então a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vai dizer que só existe um Deus. E isso é reforçado pelo livro de Jeremias, que diz o seguinte: Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direi: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra, e debaixo destes céus o Senhor fez a terra pelo seu poder,
estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Então existem muitas pessoas que se diziam deuses, existiam muitas pessoas que se diziam deuses naquela época em que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento foram escritos. O faraó acreditava que era um semideus, o imperador romano acreditava que era um semideus. Haviam também demônios que apareciam para as pessoas como se eles fossem deuses, mas embora essas pessoas, esses seres, eles afirmassem que fossem deuses, eles não eram deuses de verdade. Jeremias diz que isso ficaria claro um dia e que só restaria aquele que é o Deus verdadeiro, que foi o Deus que criou os céus, que foi o Deus que criou a terra. Então, a Bíblia toda, ela vai mostrar essa ideia, a ideia de que somente há um Deus. Mas é interessante que ao mesmo tempo em que a Bíblia vai falar que somente existe um Deus, ela vai primeiro dizer que o Pai é Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, diz o seguinte: Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Então a Bíblia ela traz essa verdade, a verdade de que o Pai é Deus. Ao mesmo tempo, a Bíblia ensina que o Filho é Deus. No Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1, está escrito: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então veja que ele diz que o Verbo era Deus. E aí no versículo 14, veja que ele vai dizer: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, a Bíblia vai falar que o Pai é Deus, mas ela vai falar que o Filho também é Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o próprio Jesus Cristo diz em João capítulo 10, versículo 30, Eu e o Pai somos um. Também nós sabemos, diz o apóstolo João na sua primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, diz o seguinte: Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estarmos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então nós vemos que a Bíblia ela vai falar claramente que Jesus Cristo é Deus. Então o Pai é Deus e o Filho também é Deus. E a Bíblia ainda diz que há outro que é Deus, que é o Espírito Santo. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porém, não seria teu? Vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então veja que aí Pedro fala que o Espírito Santo também é Deus. Ele vai dizer que todos nós conhecemos essa história de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles viram que muitas pessoas estavam vendendo os seus bens e trazendo ali aos pés dos apóstolos, e eles não quiseram ficar para trás. Então eles tinham uma terra, eles venderam essa terra, só que em vez de levarem todo o dinheiro para os apóstolos, eles tiraram uma parte, ficaram para eles e levaram só a outra parte para os apóstolos. Quando eles levaram aos apóstolos, Pedro disse assim: Olha, o campo não era de vocês, a terra não era de vocês, vocês podiam ficar com ela. Vocês podiam vender e ficar com uma parte, se vocês quisessem. Mas o problema é que vocês trouxeram só uma parte e vocês estão dizendo que trouxeram tudo, que trouxeram todo. Isso é mentira, vocês não estão mentindo ao homem, mas vocês estão mentindo ao Espírito Santo. E aí ele termina dizendo: não mentistes aos homens, mas a Deus. Então veja, ele diz que primeiro que eles estavam mentindo ao Espírito Santo. E depois diz que eles não mentiram a homens, mas a Deus. Então, aqui é claramente uma declaração de Pedro de que o Espírito Santo, ele é Deus. Então, algumas pessoas vão dizer o seguinte: eu entendo que Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. Mas é que, na verdade, existe só uma pessoa. Mas é que ela se manifesta de diferentes formas. Assim, às vezes Deus se manifesta como Pai. Às vezes Deus se manifesta como Filho. Em outras vezes, ele se manifesta como sendo o Espírito Santo.
Mas essa ideia ela está errada e ela é uma heresia que há muito tempo foi condenada pela igreja. É uma heresia, é chamada de modalismo. Não é isso que acontece. Não é que uma hora Deus se apresenta como Pai, outra hora Deus se apresenta como Filho e outra hora ele se apresenta como Espírito Santo. Isso não é verdade. Esse tipo de ensinamento ele é contrário àquilo que ensina a Escritura. Porque toda a Bíblia vai deixar claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não são a mesma pessoa, mas que são pessoas diferentes. Calma, porque eu vou explicar isso. Veja o que diz a Escritura do Evangelho segundo João, capítulo 17, versículos de 1 a 15, que diz: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti, como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos que Jesus Cristo ele está falando com o Pai. Então, eles são pessoas diferentes. Jesus Cristo ele não está fingindo aqui que ele está falando com o Pai. Ele fala que o Pai enviou ele. Ele fala que ele estava junto com o Pai, que ele teve glória com o Pai antes da fundação do mundo. Então, nós vemos aqui que eles não são a mesma pessoa, mas que eles são pessoas distintas, eles são pessoas diferentes. O Pai foi quem enviou o Filho, o Pai foi quem deu a missão ao Filho, e a Bíblia toda vai trazer isso. Vai trazer essa ideia de que o Pai, ele envia o Filho, ele dá missão e tudo mais. Nós vemos isso também no Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 27 a 33, onde diz: Agora está angustiada a minha alma. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe apareceu. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, mais uma vez aqui nós vemos que Jesus está na terra, ele ora ao Pai, e que o Pai o responde lá de cima, dizendo o seguinte, deixa eu ver, Pai, glorifica o teu nome. Então vem uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então vem a voz de Deus e fala: Eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Então aqui nós vemos claramente que o Pai e o Filho, eles não são a mesma pessoa, eles até conversavam. Eles são pessoas distintas, eles são pessoas diferentes. O Evangelho, deixa eu ver aqui mais uma vez. O que diz? 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Aí está em Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. Então nós vemos mais uma vez, essa aqui é aquela famosa passagem da transfiguração de Jesus.
Está Jesus ali com alguns dos seus discípulos no monte, e mais uma vez nós vemos que ele conversa e que vem uma voz do céu que fala outra vez aquilo que foi dito no batismo de Jesus. Este é o meu filho amado. Então nós vemos mais uma vez que o Pai, ele se comunica aqui com o Filho, mais uma vez demonstrando que eles são pessoas distintas, que eles são pessoas diferentes. E finalmente nós chegamos aqui em Mateus 3, 16, 17, que foi aquele texto que nós lemos no início, onde mais uma vez nós vemos claramente as três pessoas em um mesmo tempo. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então nós vemos aqui as três pessoas em um mesmo lugar. O Espírito Santo como uma pomba, o Filho saindo da água e a voz do Pai que vem dos céus. E ao mesmo tempo, nós vemos que também o Espírito Santo, ele é uma pessoa distinta, diferente do Pai e também de Cristo. Diz o seguinte em João 15, 26. Jesus está falando e ele diz: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o Espírito Santo ele seria outro que ele vem enviado tanto pelo Filho quanto pelo Pai, e que ele também tem uma obra que é uma obra diferente, que é uma obra distinta do Filho. Então aqui nós vemos que as coisas elas ficaram um pouquinho complicadas, não foi? Porque pelo que vimos aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não são a mesma pessoa. Eles são pessoas diferentes, eles são pessoas distintas. Mas a Bíblia afirma que eles três são Deus, como nós vimos aqui também. Mas ao mesmo tempo em que a Bíblia afirma que os três são Deus, a Bíblia também afirma que não existem vários deuses, mas que existe somente um Deus. Então é uma questão tremenda. Como é que só existe um Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo eles não são a mesma pessoa, eles são pessoas diferentes, e ao mesmo tempo todos eles são Deus. E foi para tentar explicar esse mistério que os cristãos eles desenvolveram a chamada doutrina da Trindade. Veja, os cristãos não criaram a doutrina da Trindade, ela está na Escritura como nós estamos vendo. Eles só desenvolveram, eles sistematizaram, eles colocaram aí em uma ordem lógica para nós entendermos. A doutrina da Trindade ela afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são três pessoas diferentes, mas eles são constituídos de uma mesma substância. E porque eles são da mesma substância, é que eles são um só Deus. É isso que ensina a doutrina da Trindade, e nós vamos entender isso melhor agora. Para entender isso, você pode imaginar, por exemplo, o vapor, o gelo e a água líquida. As três coisas são coisas diferentes. O vapor não é gelo, o gelo não é vapor, o vapor não é água líquida e a água líquida não é vapor. E gelo não é água líquida e água líquida não é gelo. Mas ao mesmo tempo os três são água, os três são H2O. Então, água líquida não é gelo e não é vapor. O gelo não é água líquida e não é vapor. E o vapor não é gelo e não é água líquida. Mas ao mesmo tempo eles são uma única substância, que é o quê? Que é o H2O. Eles são uma única substância que é a água. Então é mais ou menos assim que funciona a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são três pessoas diferentes, são três pessoas distintas, mas eles são feitos de uma mesma substância. Eles são uma mesma substância, eles possuem uma mesma substância, que é a substância divina. Vamos ver mais um pouquinho, vamos detalhar mais um pouquinho. A doutrina da Trindade, ela não é uma doutrina contrária à razão. Ela não é uma doutrina irracional, mas ela está acima da razão, ela está acima do conhecimento humano. Ela também não contraria a lei da não contradição. Por quê? Porque a lei da não contradição diz que A não pode ser A e não A ao mesmo tempo e no mesmo grau. Só que a doutrina da Trindade, ela não diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são o mesmo e não o mesmo ao mesmo tempo e no mesmo grau. Vamos entender isso. Por exemplo, se eu pego essa caneta aqui
Essa caneta aqui, ela ela não pode ser uma caneta e uma não caneta ao mesmo tempo, no mesmo sentido e no mesmo grau. E a doutrina da Trindade, ela diz que Deus é um num sentido e três em outro sentido. Você tem aí a imagem de um pai e de um filho. Um pai pode ser um filho ao mesmo tempo, né? Esse homem aí, ele é pai desse garotinho, mas ao mesmo tempo ele é filho do pai dele. Então, ele é pai e filho ao mesmo tempo, mas não no mesmo sentido e não no mesmo grau. Ele é pai do garoto e ele é filho do pai dele. Mas ele não pode ser ao mesmo tempo pai desse garoto e filho desse garoto. Isso sim seria uma contradição, porque seria no mesmo tempo, no mesmo sentido e no mesmo grau. E a doutrina da Trindade, ela diz que Deus é um no sentido, mas ele é três em outro sentido. No tocante à pessoa, há três pessoas divinas. Mas no tocante ao ser, ele é um único ser. Ele não é vários seres, ele não é três seres. Ele é um único ser, uma única substância. Mas no tocante à pessoa, ele é três pessoas distintas. Então ela não é contrária à lei da lógica. Um ser nem sempre é uma pessoa, é isso que nós devemos entender. Essa caneta, mais uma vez, ela é um ser, mas ela não é uma pessoa, ela é um ser, ela é uma coisa, mas ela não é uma pessoa. Eu sou um ser e ao mesmo tempo eu sou uma pessoa. Por quê? Porque eu tenho sentimento, porque eu tenho vontades, porque eu fico com raivas, porque eu fico alegre, porque eu odeio, porque eu amo. E essas características, elas fazem parte de cada uma das três pessoas da Trindade. Cada uma tem as suas vontades, cada uma fala, cada uma tem vontades, não que cada uma tenha vontades diferentes, mas cada uma tem vontades. Essas vontades, eles são tão perfeitos que essa vontade está alinhada. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo ele pode ser entristecido, a Bíblia fala que o Pai ele pode ser irado, e cada uma então tem suas características próprias. O Pai é quem envia o Filho é enviado pelo Pai. O Filho não é o Pai que morre na cruz, quem morre na cruz é o Filho. Não é o Filho que aplica a salvação em nós, mas quem aplica a salvação em nós é o Espírito. Então eles são pessoas diferentes, eles são pessoas distintas, mas eles possuem uma única substância e por isso eles são um único Deus. Então eles são pessoas distintas, mas no tocante ao ser, eles são o mesmo. Por isso não há contradição. Por quê? Porque eles são um no sentido diferente do sentido no qual eles são três. E nesse diagrama que nós vamos ver aí, nós vamos ver uma representação de como funciona a doutrina da Trindade. E olha só, nós temos o Pai. O Pai, ele gera o Filho. Então, o Pai, desde toda a eternidade, ele gera o Filho. O que a Escritura diz lá no livro de Hebreus? Tu és o meu Filho e eu hoje te gerei. Então, o Pai gera o Filho. E qual é a diferença de gerar para criar? O Filho ele não foi criado pelo Pai. Ele não é uma criatura do Pai. Mas o Filho ele é gerado pelo Pai. Qual a diferença de criar para gerar? Criar é, por exemplo, um inventor. Ele criou uma máquina, ele inventou uma máquina, ele fez aquela máquina, ele criou a máquina. Ele não gerou a máquina, ele criou a máquina. A máquina é algo diferente dele e a máquina não veio dele. O que é gerar? Você gerou o seu filho. Você e o seu marido geraram o seu filho. Você e a sua esposa geraram ou vão gerar um filho. Então, essa é a diferença de gerar para criar. Então, o pai, ele gera o filho desde toda a eternidade. E Atanásio vai explicar como isso funciona. Não é que ele gerou o filho um dia, não. A Bíblia diz, eu hoje te gerei. Todo o tempo ele é gerado. E Atanásio traz o exemplo do sol. O sol que continuamente, que todo o tempo ele está gerando raios de luz. Ele está gerando os raios de sol. Então é exatamente nesse sentido que o filho ele é gerado pelo o pai. Todo o tempo o filho é gerado pelo pai. E aí o filho, ele todo o tempo também ele inspira o Espírito Santo ao mesmo tempo que o Espírito Santo ele é também expirado pelo Pai.
O Espírito Santo ele procede tanto do Pai quanto do Filho, e isso em todo o tempo. É algo que realmente está acima da nossa compreensão. E tudo isso faz parte da chamada substância divina, faz parte da divindade, e tudo isso é então chamado de Deus. Então, Deus, ele é um ser que neste ser há uma pluralidade de pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E então, nós vemos aqui que nesse diagrama nós temos uma representação de como funciona a doutrina da Trindade. É inerente ao Pai gerar o Filho, somente o Pai é quem gera o Filho. E é inerente ao Filho ser gerado pelo Pai e pelo Espírito Santo, somente o Filho, que ao mesmo tempo em que ele é gerado pelo Pai, ele inspira o Espírito Santo, perdão, aqui o Filho não é gerado pelo Espírito Santo, o Filho inspira o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é gerado tanto pelo Pai como pelo Filho. Então nós vemos que nenhuma dessas pessoas elas são iguais, mas que todas elas fazem parte de um único ser, que é o ser divino, e isso desde toda a eternidade. As coisas são assim desde o sempre. No Antigo Testamento a Trindade já existia. A doutrina da Trindade não é algo que apareceu somente no Novo Testamento, somente com a vinda de Jesus Cristo, mas no Antigo Testamento já existia a doutrina da Trindade, e nós vamos ver isso. Quando nós lemos o primeiro capítulo do livro de Gênesis, nós podemos perceber que há uma pluralidade em Deus. O primeiro capítulo do livro de Gênesis diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vocês sabem que a Bíblia não foi escrita em português, a Bíblia ela foi escrita em hebraico. E a palavra Deus, aí nesse versículo, no original hebraico, ela é Elohim. E essa palavra, ela é o plural da palavra El, que significa Deus. Então, é como se aí estivesse escrito assim: no princípio criou deuses o céu e a terra. Se nós fôssemos traduzir literalmente, a tradução seria: no princípio criou deuses os céus e a terra. Por quê? Porque a palavra Deus é El. O In é um plural. Então aí Elohim, é como se fosse deuses. É como dado, a palavra dado em português. O S coloca no plural, dados. Da mesma forma, El está no plural, Elohim, com o in no final. Elohim significa deuses. E aí é como se fosse, no princípio, criou deuses, os céus e a terra. Só que isso não faz sentido, não há uma concordância verbal aí. Gênesis 1, 26, Gênesis 3, 22, Deus usa o plural para se referir a si mesmo. Então nós vemos que há uma pluralidade em Deus. Desde lá de Gênesis 1, nós já vemos que há uma pluralidade de Deus. Na palavra Elohim, que é a palavra que é utilizada para se referir a Deus, já há uma pluralidade. E em Gênesis 1, 26, Deus fala de si mesmo usando o plural. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela a terra. Nós vemos isso também em Gênesis capítulo 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não, estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, mais uma vez, nós vemos Deus falando acerca de si mesmo, no plural, ele conversando aqui com o Santíssimo Conselho da Trindade. Então, no ser de Deus, há uma pluralidade de pessoas. E, ao mesmo tempo, nós vamos ver outra coisa muito interessante na Bíblia. A gente vai ver que a Bíblia fala que ninguém nunca viu a Deus. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia fala que ninguém nunca viu a Deus, a Bíblia dá diversos relatos de pessoas vendo a Deus. Êxodo 33, 20 diz, acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então o que Deus diz aí em Êxodo 33, 20?
ninguém poderia ver a face dele, porque homem nenhum iria ver a sua face e ainda assim iria viver. Gênesis 3:8, no entanto, vai mostrar que Deus, quando ele criou o ser humano, ele andava e ele falava com os seres humanos. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então nós vamos ver aqui que era costume de Deus, assim na viração do dia, por volta de 6 horas da tarde, ele andar no jardim, ele conversar com os seres humanos. Como é que a Bíblia vai dizer que ninguém nunca viu a Deus? Gênesis, capítulo 18, versículo 1 diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Então fala aqui que Deus, ele apareceu a Abraão. Abraão, ele viu a Deus. Jacó também é dito que ele até lutou com Deus. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Gênesis 32, versículo 3, versículo 30. E, mais uma vez, Êxodo 3:2 vai falar sobre Moisés e fala assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não consumia. Então a gente vai ver aí que esse anjo do Senhor, ele é Deus. Ele vai dizer claramente: eu sou o Deus de teus pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando aquele anjo que apareceu para anunciar o nascimento de Sansão, ele também era Deus. Veja o que Manoá diz quando ele sai, em Juízes, capítulo 13, versículo 22. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos. Por quê? Porque vimos a Deus. Isaías 6:5, Isaías também diz que viu a Deus. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, como explicar isso? E a resposta para como explicar isso está em João, capítulo 1:18. João vai dizer: ninguém jamais viu a Deus, e de fato ninguém nunca viu a Deus Pai. Mas o Deus unigênito, que é quem? O Filho, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, quando as pessoas viam a Deus no Antigo Testamento, na verdade elas estavam vendo o Filho. Na verdade, elas estavam vendo Jesus. Toda vida, quem foi visto foi Jesus Cristo, não foi Deus. É claro, o Filho pré-encarnado, né, ele não tinha esse nome de Jesus ainda, mas é o mesmo que se assumiria a natureza humana e que se tornaria Jesus Cristo. Então, sempre as pessoas viram o Filho, elas nunca viram o Pai. Temos aí que todas as vezes que a Escritura fala a respeito do anjo do Senhor, quando está todos com letra maiúscula, né? E o anjo com A maiúsculo e o Senhor, todos com letra maiúscula, ela está falando do Filho de Deus. Ela está falando daquele que se encarnaria se tornando Jesus Cristo. Então, todas as vezes, quem apareceu foi o Filho. As pessoas, elas jamais viram ao Deus Pai. Sempre elas viram a Jesus Cristo. Sempre elas viram o Filho. Apareceu o Senhor a Abraão nos cavalos de Mamre, naquela história lá de Gênesis 18. Nós vamos ver que quem apareceu foi o anjo do Senhor. Ali era o Filho. Gênesis 32, lá na luta de Jacó também, quem aparece é o Filho ali na forma de anjo do Senhor, a teofania com o anjo do Senhor. Moisés, quando ele via também o Filho, ele também via o anjo do Senhor. A gente vê lá em Êxodo 3, que é o anjo do Senhor que aparece para ele na sarça ardente. Aquele anjo que apareceu para anunciar também o nascimento de Sansão também era o filho, porque era o anjo do Senhor. Lá em Isaías 6, versículos de 1 a 13, Isaías, ele também vê o filho. E outra coisa interessante de se notar lá em Isaías é que ali é um sonho, ali é uma visão, na verdade. Lá é uma visão, e naquela visão ali ele vê o filho, ele não vê o pai. Então, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que a doutrina da Trindade,
ela é uma doutrina bíblica, ela é uma doutrina que ela vai ser apresentada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E uma das coisas que esta doutrina nos ensina é a autossuficiência de Deus. Algumas pessoas elas vão dizer que Deus ele nos criou porque ele precisava de pessoas para se relacionar com essas pessoas. E a doutrina da Trindade ela nos faz perceber que essa ideia é uma ideia errônea, essa ideia é uma ideia que está errada. Ele não nos criou porque ele precisava se relacionar com outras pessoas, porque Deus ele é autossuficiente. Então, dentro do ser de Deus, já havia uma pluralidade de pessoas. Já sempre existiu a doutrina, sempre existiu a Santíssima Trindade. Deus sempre se relacionou. O Pai com o Filho com o Pai, com o Espírito Santo. Então, sempre houve um relacionamento aí. Deus ele não precisava criar outras pessoas para se relacionar. Mas mesmo assim, ele nos criou para que nós tivéssemos um relacionamento com ele, para nós fazermos parte desse relacionamento que existe desde todo sempre na Santíssima Trindade. Deus ele nos criou para nos relacionarmos com o Pai. Então, Deus ele não precisava nos criar para se relacionar, mas mesmo assim ele nos criou para isso, para nós nos relacionarmos com ele. De forma que nós é que precisamos nos relacionar com Deus. Porque somente quando nós fizermos aquilo que nós fomos feitos para fazer, somente quando nós tivermos um relacionamento como nós devemos ter com Deus, é que nós vamos ser completamente felizes. Portanto, nós vemos que Deus, ele não é um Deus que precisa de nós para se relacionar conosco, mas nós precisamos de Deus. Nós que precisamos de um relacionamento com ele. Deus elaborou as coisas de tal forma que nós precisamos nos relacionar com as três pessoas da Trindade para nós sermos realmente felizes. Foi preciso que Cristo viesse ao mundo para pagar o preço pelos nossos pecados. É necessário que o Espírito transforme o nosso coração para que nós abracemos Jesus Cristo, pois somente por meio dele nós temos acesso ao Pai. Somente quando nós tivermos acesso ao nosso Pai é que nós estaremos completamente felizes, porque nós fomos criados para Deus. E disse Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós precisamos de Deus. Nós precisamos nos relacionar com Deus, porque Deus nos criou para isso, para nós nos relacionarmos com Ele e para nós glorificarmos a Ele nesse relacionamento para todo o sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nesse momento eu te peço que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, esteja aplicando a tua palavra ao coração dos nossos irmãos, que eles possam ouvir a tua palavra e compreendê-la. Ajude-os, ó Pai, a crescer cada vez mais no conhecimento de ti. Em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo, que a ti eu oro. Amém. Até mais, irmãos, e que Deus possa abençoar a cada um de vocês.